A gente vai falar hoje sobre Números 21, né? A gente vai falar sobre o capítulo 21. É um capítulo muito legal, né? Tem muita informação, é um capítulo complexo. A gente vai ver muita informação aqui nesse capítulo. Vai ter que explicar muita coisa para a gente entender esse capítulo, né? E é um capítulo bem interessante, é um pouco complexo, mas é bem interessante, né? Aqui hoje a gente vai ver o fim daquela geração chata, né? Aquela geração que reclama muito vai acabar hoje, né? Então hoje vai ter o fim dessa geração, a gente vai entender isso, tá bom? Lembrando que aqui a gente está falando de 1450 anos, 1400 e poucos anos antes de Cristo, né? Então, eu tô lembrando, né? Porque hoje eu conversei com uma aluna e eu tava falando sobre o tempo aqui, né? Surgiu uma dúvida para ela com relação ao tempo. E eu tô lembrando vocês, tá bom? Que aqui a gente tá em 1400 e poucos anos, 1450 antes de Cristo. Então imagina, hoje a gente está 2000 e pouco depois de Cristo, né? Então a gente lembra que o calendário se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então hoje a gente está 2023 depois de Cristo, né? Mas aqui era 1450 antes de Cristo, né? A gente lembra que o calendário até Cristo ele vai diminuindo, né? Então vai ser ano 1450, 1449, 1448, para aí vai diminuindo, né? Sempre vai diminuindo até chegar no zero, onde é o nascimento de Cristo, né? Que não bate, né? Uma vez eu já falei isso, mas quando a gente chegar em Cristo, a gente conversa sobre o calendário. Mas é isso, aqui a gente está falando sobre um povo de 1450 anos antes de Cristo e 3470 anos antes de nós, né? Então é algo que é difícil da gente imaginar, né? É muito primitivo. Por isso que a gente lê algumas coisas e a gente acha tão primitivo, né? Mas realmente, gente, imagina, a gente tá falando de 3.000 anos atrás, né? 3.000 anos e 400 anos, quase 3,5, né? 3.500 anos atrás, a gente tá quase falando disso. Então é bastante tempo mesmo, gente. Então a gente imagina realmente o povo bem primitivo, né? Normal, tá bom? Então, antes de eu lembrar o contexto histórico que a gente tá aqui nesse capítulo 21, tá? A gente tá chegando perto da morte de Moisés, né? É triste, né? Quando a gente chega ali na morte dele, mas tá bem pertinho. Então agora a gente vai fazer uma oração primeiro, tá bom? Para eu começar a falar aqui sobre o capítulo 21, lembrar em que momento histórico a gente tá aqui. Hoje eu vou ter que mostrar mapa, tá? Eu vou ter que mostrar mapa para explicar, porque eu vou ter que mostrar no mapa onde eles estão, né? Aconteceu algo aqui, eles estão em um determinado lugar, e a gente vai ver hoje algo extraordinário. O povo de Israel vai receber algumas terras extras. Eram algumas terras que não estavam dentro da terra da promessa, não estava dentro da terra de Canaã, mas eles vão conseguir. E essas terras extras vão ser conquistadas por Moisés. Então a gente vê como Deus é maravilhoso, né? Moisés queria tanto, né, que ele pudesse levar o povo ali até a conquista da terra de Canaã, até a terra prometida. Ele não vai conseguir, né? Porque Deus falou que não ia, realmente ele não vai. Mas ele vai conseguir fazer, né? A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a tribo de Manassés do leste. A gente vai ver que tem duas divisões ali de Manassés. A Manassés do leste vai conseguir também por meio de Moisés. Então Moisés vai conseguir, gente, ele vai conseguir colocar essas tribos ali, né? Então foi assim um presente de Deus, né? Foi um chamego de Deus para Moisés, né? Vamos ser sinceros. Mas Deus não deixa de cumprir o que ele falou. Realmente, para a terra que foi prometida, ele não vai. Ele não vai. É uma terra extra que ele vai conseguir hoje, né? Conseguir agora nesse capítulo 21, né? É uma terra extra que Deus deu, mas não é a terra da promessa. Então a gente vai entender isso também, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre Números, capítulo 21. Vamos lembrar então, né? Onde é que a gente estava aqui situado na história, né? A gente viu na aula passada, né? O grande erro ali de Moisés, né? Então, Moisés e Arão, né? Então, na aula passada a gente falou sobre isso, né? Cumpre lembrar, né? Parece meio injusto quando a gente fala, né? Pra gente, assim, parece meio injusto. Nossa, Moisés
e Arão foram colocados no mesmo patamar daquele povo incrédulo, né? Porque a verdade é que aquela geração incrédula, né, reclamona, aquela geração chata, né? Deus falou o que para aquela geração? Qual foi o castigo daquela geração? Qual foi a consequência do pecado daquela geração? Foi não entrar na terra prometida. E qual que é a consequência do pecado de Moisés? Qual foi a consequência do pecado de Arão? Não entrar na terra prometida. Então foi o mesmo nível ali daquele povo, né? E a gente pensa, nossa, que injusto, porque o povo pisou muito tempo na bola, né? Não foi só uma pisada. Nossa, aquele povo era chato, né? Mas Moisés não, foi um erro. Foi só um erro de Moisés. Então a gente pensa que injusto, né? Mas não, né? A gente lembra que foram 2 erros ali que Moisés cometeu, né? Foi o erro da desobediência, né? Quando Deus fala que Moisés não creu nele, não é no sentido de acreditar que Deus poderia fazer aquilo, porque Moisés acreditava, né? Tanto que Moisés fala, olhem, vai sair água daqui. Moisés tinha certeza que ia sair água daquela rocha. Então ele creu, ele acreditou. O problema não foi fé. O problema foi obediência, né? E fé sem obediência não adianta nada. Crer sem obedecer, né? Como eu disse na aula passada, até Satanás crê, né? Você crê sem obedecer, então Satanás também é assim, gente. Satanás também é crente, só que ele é desobediente. Então, essa é a questão. Moisés desobedeceu a Deus, né? Deus mandou falar com a rocha. Moisés foi e bateu. E Deus, além do mais, né? Moisés não glorificou o nome de Deus, né? Moisés ali no ímpeto, na raiva dele ali, falou sobre algo que não glorificava a Deus. De todo o discurso dele, que ele chamou a atenção daquele povo, nada glorificava a Deus ali no que ele falou, né? E foi esse o problema. Ele não glorificou o nome de Deus, né? E realmente, dali, né, daquela questão, não houve uma obediência, né? Ele não cumpriu em obediência o que Deus havia falado, né? E para Deus, gente, realmente foi um erro apenas, né? Mas para Deus, a medida da justiça do pecado de Moisés foi a mesma do pecado daquele outro povo. Por quê? Porque Moisés tinha mais responsabilidade, né? Aquele povo podia errar várias vezes, porque aquele povo estava lá para aprender. Aquele povo não conversava com Deus. Aquele povo não era usado por Deus diretamente. Agora Moisés não, né? Moisés conversava face a face com Deus. Moisés não tinha problema em falar com Deus ali. Então, de Moisés, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? Então, essa foi a cobrança sobre Moisés. Foi dado muito a Moisés. Uma pessoa pequena, né, uma pessoa lá embaixo da congregação errar é uma coisa, mas uma pessoa lá do alto que deve dar exemplo, né, que deve dar exemplo para toda a congregação errar, uma pessoa que conversa com Deus face a face errar, aí é outro nível, né? E é isso que aconteceu com Moisés. Por isso que ele foi igualado ali, né? Não foi injusto, né? Para Deus, essa foi a justiça, né? O nível de desobediência dele, né? É a primeira desobediência que a gente vê de Moisés. Até então, Moisés não queria ir. No início a gente viu que ele ficou relutante ali, né? Mas ele não desobedeceu a Deus. Ele apenas falava, quem sou eu? Não, Senhor, escolhe outro, né? Mas Deus falou que era ele foi. Mas foi a primeira desobediência que a gente viu Moisés fazer, né? E foi o primeiro momento em que Moisés não glorificou o nome de Deus. Moisés sempre glorificava o nome de Deus, mas nesse momento, na hora da ira, na hora da raiva, ele não glorificou. Então esse foi o grande erro dele, né? E eu falei na aula passada que aqui, né, a gente já se encontra no ano 40, né? Não é o ano 40 do calendário, né? Mas é o ano 40 do período no deserto. A gente lembra que eles saíram ali do Egito, né? O calendário deles zerou quando eles saíram do Egito. Deus falou, a partir de agora, o calendário de vocês zerou, vai começar a contar de agora. Eles estavam ali no mês de Abib, né? Era lá pro mês de março, mês de abril. Então, as outras nações já estavam vivendo o ano, já tinham comemorado o ano novo, já estavam ali no curso do ano, mas o ano deles zerou, né? Começou de novo, começou a partir do momento em que eles foram libertos. Todo o passado ficou para trás e eles começaram uma nova vida, né? Tudo isso era uma indicação clara a Cristo, né? Então a gente lembra disso e Deus mandou os espias lá, né? A gente lembra, os 12 espias foram enviados porque eles pediram, né? Aquela geração incrédula que tinha pedido para Deus enviar. Então Deus enviou e o que aconteceu? Eles não creram, né? A gente lembra que eles acreditaram que Deus não conseguiria colocar eles lá na Terra Prometida. E por isso essa incredulidade deles custou para eles 40 anos no deserto. Então eles já estavam há 2 anos no deserto, passou mais 38 anos, né? E agora a gente está no último ano. A gente está no ano 40, né, do deserto. Então agora é o ano em que eles vão começar a entrar.
nas terras prometidas. E qual vai ser a primeira terra, né? Da terra da promessa que eles vão entrar é Jericó. A gente vai ver daqui a pouquinho, eles vão entrar em Jericó. Mas hoje a gente vai conhecer dois reis que vão ser derrotados, dois reis que vão ser ali destruídos, né? Por meio de Moisés, que não estava dentro da promessa de Deus. A promessa de Deus, né, para Abraão era a terra de Canaã. E essas terras de hoje não compreendem a terra de Canaã. Mas é um extra, é um bônus que Deus vai dar e vai dar essa alegria para Moisés, porque Moisés é que vai colocar esse povo ali, né? Então serão, né, as tribos de Ruben. Eu já vou mostrar um mapa para vocês onde eles vão ficar. Vai ser a tribo de Ruben, de Gade e Manassés, a metade da tribo, né? Porque a gente vai ver mais para frente que parte de Manassés vai ficar em Canaã e a outra parte de Manassés vai ficar nessa terra extra aqui, que vai ser a Manassés do leste, né? Tá bom? Então vai ter essa terra extra aí que Deus vai agraciar a Moisés, dando para ele essa possibilidade, né, de colocar ali 2,5 tribos, né? Já que Manassés é a metade da tribo, 2,5 tribos. Ele vai poder colocar ali, né, em alguma terra. Não é a terra da promessa, mas é uma terra, né? Então, amém. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? É um capítulo um pouquinho complexo, porque tem muitos temas. A gente vai ver muito assunto aqui, tá? Mas, amém. A gente vai com calma e a gente vai entender direitinho, tá bom? Então, aqui a gente lembra que eles estão naquele momento histórico onde eles estão indo rumo à Terra Prometida, né? Então, tá indo rumo à Terra Prometida. A gente lembra que no capítulo anterior a gente viu que no 40º ano, né? Nesse ano 40, que é o ano que eles começam a ir rumo à Terra Prometida, a Miriam morreu, né? No primeiro mês, a gente lembra que viu isso na aula passada. No 5º mês, Arão morreu, né? E Moisés continuou vivo, só que a gente vai ver que Moisés também vai morrer, né, nesse ano, porque quando entrar lá em Jericó, Moisés não vai poder, Moisés não pode entrar na terra prometida, né, então quando for para ir para Jericó, quem vai é Josué, né, então Moisés não vai poder levar o povo, então a gente vai ver isso, né, então agora só sobrou Moisés, a gente lembra, né, Miriam havia morrido, Arão morreu, né, agora quem é sumo sacerdote é Eleazar, o filho mais velho de Arão, né, então agora a gente lembra que Arão, né, ele tinha morrido ali em Or, né, no Monte Or. Ele tinha morrido ali no Monte Or. O que acontece? A gente lembra que eles tentaram, antes de Arão morrer, eles tinham que passar pela estrada real, né? Moisés fala para Edom, né, antes da morte de Arão, a gente precisa seguir rumo, né, a Canaã, deixa a gente passar pela estrada real. A estrada real ficava no meio de Edom, né, num caminho dentro de Edom. E Edom é irmão de Israel, né? Edom é descendência de Esaú, Esaú é irmão gêmeo de Jacó, né? E eles não deixaram, a gente lembra que eles não deixaram. E agora a gente vai entender o que aconteceu, porque essa recusa de Edom vai tumultuar um pouco, vai mexer um pouquinho a história. Então, o que aconteceu? Era para eles terem passado aqui, ó. Eu imprimi esse mapinha, eu vou mandar depois nas turmas, tá bom? Não sei se tá ruim pro pessoal do Meet. Eu imprimi esse mapinha, eles estavam aonde, né? Eles estavam aqui, ó, eles iam aqui, ó. Ezion-Geber, então eles vão, né, eles pedem aqui entrada por Edom, ó, eles queriam ir pela estrada real, eles pedem aqui para Edom, Edom não deixa, né, então o que eles vão fazer? Eles vão subir, eles vão começar a subir, já que Edom não deixou, eles vão subir, vão contornar Edom, né, a gente viu isso, Edom não vai deixar eles passarem, então eles vão contornar Edom. O problema é que agora eles vão começar a contornar Edom, então eles vão contornar Edom passando por onde? Por Negueb ali, né, e era estrada ali, né, de um povo, né, normalmente era caminho de espias, né, era caminho de guerra, e eles vão ter que passar ali por aquele caminho, porque não pode passar por meio de Edom, né, então eles vão ter que passar ali por volta, por fora ali de Edom. O problema é que quando eles forem por fora de Edom, eles vão subindo, né, indo a sentido a Negueb, eles vão estar subindo em sentido a Negueb, né, e esse vai ser o problema, a gente vai entender daqui a pouquinho, porque vai dar uma guerra por conta disso, né, vai ter uma luta por conta disso, né, então eles estavam aqui, tinham que passar aqui por Edom, né, aqui era a estrada real que eles tinham que passar, essa estrada real passa por Edom, passa por Moabe, né, é uma estrada longa que vai seguindo, e nem Edom e nem Moabe não deixam eles passarem por essa estrada, né, então como ele não consegue passar em Edom, ele vai fazer o caminho aqui por cima, a gente vai ver daqui a pouquinho, aí a gente vê que eles vieram aqui, ó, estavam em Cádiz, vem aqui para Monte Or, né,
E aqui Monte Or foi onde Arão morreu, né? A gente lembra, em Monte Or foi onde ele morreu. Então vai ter uma confusão aqui, ó, por causa desse Arad aqui. A gente vai falar sobre esse Arad aqui, ó. Esse Arad é o rei ali que morava na região de Negueb, e ele aqui vai fazer uma guerra ali, né? Ele vai fazer uma guerra com o povo de Israel. E a gente vai falar sobre isso, já vai iniciar falando sobre isso, tá bom? Então diz aqui, né? No versículo 1, ouvindo o cananeu, rei de Arad, né? Aqui, Arad realmente era uma terra cananeia. Tanto que vai ser uma terra que vai ser dada à tribo de Judá. Quando a gente for estudar sobre a divisão ali das terras, né? Arad vai ficar para a tribo de Judá. Tanto que a gente vê que realmente é uma terra aqui ao sul de Canaã, né? Aqui, ó. Esse daqui é Arad, ó. Arad fica aqui, perto de Hebron. Né? A Arábia aqui perto de Hebron, provavelmente ali perto de Berseba, né? A gente lembra de Berseba com Isaac, né? Abraão, né? Então aqui, ó, Arad fica aqui na região sul, né? Na região baixa ali de Canaã. Então era uma terra cananeia, né? Então, o que vai acontecer? Esse rei agora vai vir causar, vai vir fazer um estrago ali em Israel, a gente vai entender isso. Então diz assim no versículo 1, ouvindo o cananeu rei de Arad, então ali realmente era um território cananeu. Ele era dentro, esse Arad, né, esse rei de Arad, ele estava dentro ali do território que era prometido ao povo de Israel, que é Canaã. Tanto que a tribo de Judá vai ficar com esse território mais para frente. Só que quem vai conquistar esse território é Josué, porque Moisés não pode entrar na terra prometida, né? Então não é Moisés que vai conquistar. A gente já vai entender isso. Então esse rei, realmente, rei de Arad, né? Eles não estavam em Arad. Eles estavam passando no Monte Or. Aqui tem o Monte Or, aqui tem Negueb e Arad está lá em cima. Eles não estavam passando na terra de Arad, mas esse rei de Arad vai ver uma movimentação um pouco perto, né, ali embaixo, e vai lá guerrear com eles, vai lá pegar o povo de Israel. É isso que vai acontecer. Então diz aqui, né, ouvindo o cananeu, o rei de Arad, que fica lá para cima, né, eles estão aqui, ó, na região de Monte Or, aqui. Arad fica aqui em cima, né, aí tem o Negueb ali. Então esse rei de Arad, que morava ali no Negueb, né, que ele soube que Israel estava vindo pelo caminho de Atarim, né? E dizem que esse caminho é um caminho realmente, um caminho meio que normalmente ninguém passa, é nesse sentido, né? Um caminho que é difícil alguém passar nesse caminho. Mas por que Israel estava passando por esse caminho? Porque Edom recusou a passagem por lá, né? Edom falou, não, na minha estrada aqui você não vem. Então por isso que eles estavam indo por lá, mas realmente não se anda muito nesse local, né? Então aqui eles começaram a andar por esse lugar. Esse rei de Arad, que é um rei da terra de Canaã ali, né, de uma das cidades ali de Canaã, ouviu isso, que eles estavam passando por aquela terra que normalmente não se andam ali naquela terra, então ele foi lá brigar com o povo de Israel e ele conseguiu levar alguns israelitas como prisioneiros, ele conseguiu pegar realmente alguns israelitas. Então no versículo 2, né, diante disso, Israel vendo que parte do seu povo foi levado cativo ali por esse rei cananeu, né, um rei que Deus havia falado que ia dar terra dele para esse povo, né? E foi levado cativo por esse rei. Então o povo decidiu, né, se voltar a Deus ali e fazer um voto. A gente lembra que o capítulo anterior, né, nesse mesmo ano, inclusive, aqui ainda está no ano 40 do deserto, né? Então aqui nesse 40º ano ali da peregrinação no deserto, eles já tinham se rebelado, né? A gente lembra que era a geração antiga, mas a gente vai ver que a geração antiga ainda estava viva aqui, tá? Eles vão morrer hoje, mas ainda havia geração viva aqui, né? Daquela geração antiga e incrédula. Então aqui eles resolveram agora fazer um voto, né? Há meses atrás eles se rebelaram contra Deus, mas agora eles resolveram fazer um voto, porque alguns foram levados cativos lá por esse rei cananeu, que a terra desse rei deveria ser deles, né? Então eles foram levados. Então algo tinha acontecido ali porque Deus não estava protegendo mais eles, né? Então eles resolveram fazer um voto com Deus e falaram para Deus, ó Deus, se o Senhor de fato, né, entregar este povo, se o Senhor de fato cumprir a tua palavra, essa era a questão, porque Deus já havia prometido dar essa terra para eles, porque essa terra fazia parte de Canaã, e esse povo fala isso agora, ó, se o Senhor realmente for cumprir a tua promessa e for dar essa terra que é desse rei, que é um cananeu, que é uma terra de Canaã, nós prometemos diante do Senhor que a gente vai destruir tudo, a gente não vai deixar nada lá nessa cidade, a gente vai destruir tudo, para que nem a cidade nem a terra tenha
lembrança desse povo, a gente vai destruir tudo, né? E eles fazem esse voto com Deus. Então, no versículo 3 diz assim: então Deus ouviu a voz do povo de Israel e entregou esses cananeus na mão do povo de Israel. Só que a gente vai entender isso agora, porque isso não vai acontecer agora. Isso acontece depois que Moisés morre, gente. Mas assim, ou Moisés, pelo Espírito Santo, teve esse discernimento aqui nesse versículo 3, ou foi um versículo que foi acrescentado posteriormente, né? Quando a pessoa foi traduzir, transpassar, né, escrever ali a Bíblia, então ele já tinha essa informação e colocou aqui. Mas na época de Moisés, não é Moisés que vai conquistar esse território. Por quê? Porque é um território cananeu. Moisés está impedido por Deus de entrar em Canaã. Então ele não pode conquistar essa terra. Não é ele que vai conquistar, é Josué que vai conquistar. E eu já vou dizer onde a gente vê isso na Bíblia. Está escrito na Bíblia que esse rei foi derrotado por Josué, não é por Moisés. Então é depois que Moisés morre. Mas aqui foi colocada uma informação que não é do tempo de Moisés, né? Depois que Moisés morre é que esse rei vai ser morto. Mas provavelmente esse voto deve ter sido na época em que Moisés era vivo, né? Por isso que deve ter colocado aqui essa informação. Realmente esse povo deve ter feito esse voto quando Moisés era vivo, porém, quando Moisés ainda era vivo, a gente vai ver daqui a pouco, ainda havia também um resquício, né? Um pouquinho de gente ainda daquela geração incrédula, né? Que foi punida por Deus a não entrar na terra prometida, né? Então Moisés já tinha sido também, né? Por Deus, né, punido a não entrar na Terra Prometida, e essa geração também, e tinha ainda algumas pessoas dessa geração. Então ia demorar realmente para acontecer, tinha que todo aquele povo morrer primeiro para que os filhos deles e os restantes, né, Josué, Caleb, pudessem entrar, né, na Terra Prometida. Então aqui provavelmente esse voto foi durante o tempo de Moisés, mas o cumprimento foi no tempo de Josué, né? Porque aquela geração já havia morrido, inclusive Moisés, que não podia entrar na Terra da Promessa. Então diz assim no versículo 3, né? Que Deus então ouviu ali o povo de Israel, né? E entregou os cananeus para eles, né? E os israelitas destruíram totalmente os cananeus, destruíram toda a cidade, destruíram todos eles, mataram todas as pessoas ali, né? E eles deram o nome daquele lugar de Orma, né? A gente vai ver mais pra frente que, na verdade, esse nome de Orma, né, vai ser dado somente lá na frente, realmente, quando Judá for tomar posse, né? Porque quando Josué começar a entrar, né? Josué vai fazer a primeira entrada em Canaã por Jericó, e ele vai começar a conquistar ali as terras, né? E essa terra vai ser conquistada, né, por Judá e uma outra tribo, se eu não me engano é Benjamim, eu não me lembro agora qual é a outra tribo, mas é Judá e mais uma tribo que sai, é Simeão, se eu não me engano é Simeão, Judá e Simeão. Eles saem em briga com esse povo cananeu e eles matam toda essa cidade, eles que destroem, né, Judá e Simeão, porque Simeão fica dentro de Judá, né, na hora da distribuição ali da terra. Então Judá e Simeão saem ali e destroem esse rei de Arad aqui, né, que havia pego cativos. Mas isso vai um tempo, né? Lógico que não são anos, né? Porque são meses até que eles entrem ali na Terra Prometida, né? Mas ele vai conseguir aqui realmente acontecer isso, tá? Onde que a gente vê isso? Não foi Moisés que venceu esse rei. Não foi Moisés. Onde que a gente consegue ver isso? No livro de Josué. No livro de Josué, capítulo 12, versículo 14, diz claramente que esse rei de Arad que está falando aqui não foi vencido por Moisés. Foi vencido por Josué. Ou seja, só foi vencido depois que Moisés morreu. Porque Josué só vai tomar ali a autoridade sobre o povo depois da morte de Moisés, né? Ele vai ser o sucessor de Moisés. Então, quem vai vencer esse rei não é Moisés, é Josué. Outra informação importante que a gente vê que esse território vai ficar com Judá, né? A gente vê isso em Josué também, quando a gente vai estudar o livro de Josué, né? Josué, capítulo 15, versículo 30. Fala que essa terra aqui, né, desse rei de Arad aqui, né, vai ficar com Judá. Tá? E onde que a gente vê que até então não se chamava Orma, esse território não se chamava Orma. Na verdade, o povo de Judá, quando tomar posse daquela terra, vai dar para aquela terra esse nome, mas não tinha esse nome essa terra. Quando que a gente vê isso, né? Em Juízes, né? No livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 17, diz que quando Judá toma ali posse dessa terra, ele muda o nome da terra para Orma, não era Orma, ele muda, né? Era Arad, né? E muda para Orma. A gente vê também, se a gente voltar para o livro de Números, capítulo 14, versículo 45,
a gente lembra que Deus havia falado que eles não iam mais entrar na terra da promessa, né? E eles falaram, não, eu vou sozinho. E eles queriam ir sem Deus, né? Aí a gente lembra que eles foram perseguidos, né? Saíram que nem abelhas correndo atrás deles, eles foram envergonhados e derrotados, né? E ali, naquele capítulo 14 do livro de Números, fala o nome de Orma. Mas não era Orma naquela época também, né? Vai ser Orma somente quando Judá toma posse daquela terra. Aí Judá é que vai mudar o nome daquela terra. Gente, aqui é a mesma regra quando eu falei para vocês sobre Betel, quando eu falei para vocês sobre Ur dos Caldeus, lembra? Porque assim, quando Abraão saiu de Ur, não era Ur dos Caldeus, né? Porque os caldeus vão tomar Ur somente depois, gente, bem tempo depois, bastante tempo depois, gente, depois de Nabucodonosor. Então vai muito tempo, não era. Mas nessas fases de reescrever a Bíblia, né? Nas edições da Bíblia, né? Tá reescrevendo, aí aquele que tá escrevendo sabe um fato novo, né? Então, Ur que hoje é dos caldeus, né? Mas naquela época não era. Quando Abraão saiu, não era dos caldeus, né? É a mesma coisa Betel, né? A gente viu que na Bíblia fala de Betel, bastante de Betel, mas na verdade a gente vê que levou esse nome Betel depois com Jacó, né? Mas durante a peregrinação ali de Abraão fala como Betel, mas não era Betel o nome. Foi dado o nome de Betel por Jacó, né? E aqui é o mesmo esquema, é a mesma coisa. Não era o nome de Orma nessa época, né? Vai ser dado esse nome mais para frente, quando a tribo de Judá tomar posse ali daquela terra. Então aqui é uma parte mais complexa que a gente tinha que estudar. A gente tem bastante informações diferentes nesse capítulo. A gente vai ver que de uma informação pula para outra que não tem nada a ver. São coisas diferentes aqui, mas tem muita informação. Então aqui a gente já sabe, né? Eles estavam indo ali, né? Edom proibiu a passagem deles pela estrada real, não teve jeito, não puderam passar pela estrada real, tiveram que subir sentido Negueb, né? E fazer o contorno ali de Edom. Conforme eles subiram sentido Negueb ali para fazer o contorno ali por Edom, né? Foram pro Monte Or ali, a gente lembra que Arão morreu ali no Monte Or. Porém, esse rei de Arad ali, né, viu uma movimentação ali embaixo, perto do Negueb, ele morava ali no Negueb, ele ficou com medo de invadirem a terra dele, ele foi lá e guerreou contra Israel e pegou alguns cativos, né? Porém, esse povo vai ficar cativo lá, até que venha a tribo de Judá, né? Judá com Simeão e destrua todo esse povo, né? Porque diz que lá eles foram e destruíram a todos, né? E aqui o voto é muito claro, se Deus desse esse povo a eles, eles destruiriam assim que lhes fosse dado o povo. Então não tem como ter duas formas de ser dado, né? Não deu uma vez para Moisés e sobrou um pingo de gente e foi destruído depois por Josué. Não, até porque Moisés não podia entrar na terra de Canaã. Então realmente essa terra vai ser depois tomada por Josué. Então vai ter um tempo longo até que esse povo seja recuperado, tá? Só pra gente ter consciência. Agora a gente tá no momento em que esse povo foi levado cativo e eles estão lá em Arad cativos. Eles estão lá em Canaã cativos e eles continuam a peregrinação, vão tentar passar por Moab, a gente vai ver daqui a pouco. Então eles continuam. Deus ainda não entregou Arad para eles, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre outro tema no versículo 4. O que acontece? Agora a gente vai ver que ainda existia gente daquela geração que reclamava. Vai acontecer mais uma vez, gente. Mas agora, nesse capítulo, esse povo vai morrer, tá? Esse povo que reclamava muito vai morrer nesse capítulo. Então, agora, no versículo 4, diz o quê? Então, eles partiram do Monte Or. Onde que era o Monte Or? Onde Arão morreu. Então, eles estavam aqui, ó. Monte Or fica perto de Negueb, né? A gente lembra que eles estavam aqui, ó, no Monte Or, perto de Negueb, onde foram lá levados cativos, né? Então, eles saíram lá do Monte Or, né? Eles já estavam no Monte Or, por quê? Porque Edom não deu passagem. O que aconteceu agora, além de Edom não ter dado passagem? Teve uma guerra contra o rei de Arad e eles perderam e foram levados um povo cativo, né? Então, o que vai acontecer agora? O povo vai se desanimar. E ainda existia entre esse povo aquela geração chata. Aquela geração da laranja podre. Ainda existia entre esse povo. E a gente vai ver isso agora. Deus vai começar a acabar com toda essa geração de vez, né? Então, no versículo 4 diz isso. Eles saíram do Monte Or ali, que foi onde Arão morreu, e começaram a caminhar ali, sentido o caminho do Mar Vermelho ali, né? Eles começaram a andar sentido Mar Vermelho. Então, aqui diz, a rodear a terra de Edom, né? Então, eles começaram a rodear ali a terra de Edom, né?
para conseguir caminho ali para ir sentido a terra de Canaã, onde eles tinham que ir, né? Então, no versículo 5 diz: então o povo falou contra Deus e contra Moisés. Qual povo? Talvez ainda tivesse um povo novo, né? Talvez sim, né? Mas é claro aqui que é também a participação principal aqui dessa reclamação é aquela geração ainda incrédula. Infelizmente, ainda tinha gente dessa geração incrédula aqui. A gente vai ver onde é que vai acabar de vez toda essa geração incrédula. A Bíblia fala pra gente onde que se extingue de vez e não tem mais ninguém daquele povo, né? A Bíblia fala isso pra gente. Mas aqui ainda tinha. Nesse lugar ainda tinha gente daquela geração chata, né? Então, o que acontece? Eles vão reclamar de novo, gente. E reclamar no estilo que eles sempre reclamam. Por que foi que a gente saiu do Egito? Eles sempre reclamam assim, né? Já dá pra identificar que é a mesma geração pela reclamação, né? Ai, gente, parece aquela pessoa que você identifica pela reclamação, né? Se colocar escrito num papel a reclamação, você sabe de quem é aquela reclamação, mesmo que não venha da boca da pessoa, né? Gente, é isso, é a mesma reclamação, é a mesma geração. Então, eles começam a reclamar da mesma forma. E eles vão e falam assim: por que foi, Moisés, que você fez a gente sair do Egito? Foi pra gente morrer nesse deserto? Onde não há pão nem água. Gente, olha que absurdo. Eles tinham pão ali, o maná caía do céu para eles, gente. Né? E água, toda vez que eles pediam água, Deus dava. A última vez que eles receberam água foi ali a desobediência de Moisés e ter batido 2 vezes na rocha. E agora eles estão reclamando, não tem pão nem água aqui. E olha o que eles vão falar sobre o maná. Isso é um pecado muito grande, porque esse maná simbolizava Cristo, né? Cristo no Novo Testamento fala, vocês se acham, né? Porque quando ele Cristo vem, né? Os fariseus se acham e falam, eles começam a se sentir, né? E falar, os meus pais conheceram Moisés, os meus pais comeram do maná que caiu do céu. E eles começam a se sentir, né? E Cristo fala, vocês não sabem que quem tá aqui com vocês é alguém maior do que Moisés. Vocês não têm ideia de que agora caiu do céu o verdadeiro pão, que é o pão que dá vida. O pão que o pai de vocês comia não dava vida para eles, mas eu sou o verdadeiro pão do céu que caiu e que dá vida para vocês. E Cristo fala isso. Então o maná era um apontamento ao verdadeiro pão do céu que cairia, que é Cristo. E olha o que eles vão falar sobre o maná. Eles vão falar assim para Moisés: a gente já tá de saco cheio de comer esse pão desprezível, esse pão medíocre, esse pão sem valor. É isso que eles falam, gente. O pão caía do céu para esse povo. O maná vinha do céu para esse povo e representava a Cristo. E eles falam isso. Eu preferia estar no Egito e comer o pão do Egito a comer esse pão aqui que cai do céu, porque para mim é um pão sem valor. Então, gente, olha que absurdo. É a mesma coisa da pessoa falar, eu prefiro comer o pão que o diabo amassou do que comer o pão que é Cristo, né? Olha que absurdo, é totalmente sem sabedoria. E Deus já estava tão irado com esse povo que olha só o que Deus vai fazer no versículo 6. Então, diante dessa reclamação, Deus mandou entre o povo serpentes abrasadoras. E elas morderam o povo e o povo começou a morrer. Quando diz aqui mandou, não é que Deus enviou de propósito as serpentes para as serpentes matar. Não, Deus não é ruim assim para enviar coisa ruim, né? Seria contra a natureza de Deus, contra o caráter de Deus ele enviar algo ruim pra gente, né? Não tem lógica. No hebraico, quando tá escrito aqui mandou, o sentido é de deixar ir, de soltar. Então, qual é a impressão que dá ao ler esse capítulo? É que Deus tinha ao redor daquele povo uma proteção. E nesse caminho que o povo vai, no deserto, nesse lugar onde eles andavam, era muito comum ter serpentes, né? E era muito comum ter serpentes venenosas. Mas esse povo era protegido e nenhuma serpente invadiu o arraial deles, né? Então, mas agora, a impressão que dá nesse versículo 6 é que Deus tira desse povo a proteção e a serpente, e ele deixa aí as serpentes. As serpentes já estavam ali, não é que Deus enviou serpente para castigar esse povo. As serpentes já estavam lá, mas Deus mantinha aquele povo protegido. Só que agora Deus tirou a proteção deles e deixou as serpentes irem. E as serpentes começaram a ir venenosas e elas mordiam o povo e o povo morria. E começou a morrer muita gente, é isso que diz aqui, né? Em 1 Coríntios capítulo 10, 9, né? Paulo fala sobre isso. Paulo fala, né?
para o Coríntios ali, né? Para as pessoas de Coríntios, né? Ele diz: gente, não vamos colocar Deus à prova como aquele povo lá fez. E foi por isso que eles morreram por mordedura de serpentes, porque eles provocaram a Deus, né? E foi realmente, gente, imagina falar do pão, o pão caía do céu, e eles falaram que era um pão desprezível, né? Eles falaram que aquilo era um pão vil. Então, no versículo 7, Moisés veio, né? Veio o povo para Moisés, né? Então agora, diante da dificuldade ali, gente morrendo, né? As serpentes vindo e mordendo eles morrendo. Então o povo vem para Moisés e fala: Moisés, a gente pecou, porque a gente falou mal contra Deus e contra você. A impressão que dá é que o povo falou, não foi reclamando diretamente para Moisés, parece que eles ficaram falando pelas costas de Moisés. Essa é a impressão que dá, né? Porque parece que o povo se rebelou, começou a falar mal de Moisés pelas costas e começou a falar de Deus também. E agora o povo vai falar: Moisés, a verdade é que a gente pecou e falou mal de você. Ora por nós. A gente pecou e falou mal de Deus. Então aqui, né, eles falam: ó, por favor, ora para Deus, para que Deus tire do meio de nós essas serpentes que estão matando a gente, né? Então Moisés, gente, foi e orou por esse povo, né? Moisés era um homem manso, um homem bom, né? A gente vê. Não era um homem vingativo, né? Porque Moisés perdeu a promessa dele por causa desse povo, né? Se fosse outro, falar: vocês que morram, né? Mas não, Moisés foi e orou por aquele povo, gente. Moisés não era vingativo. Aí no versículo 8 diz, né, que Deus respondeu para Moisés, né? Então Deus não livrou aquele povo assim, não. Deus falou: tá bom, Moisés, faz uma serpente, né? Igual essa serpente que tá vindo matando esse povo. Faz uma serpente igual, né? A gente vai ver que vai ser feita essa serpente de bronze. Mas aqui no versículo 8, Deus não manda fazer de bronze, né? Não tem essa informação. Mas ela vai ser feita de bronze, né? Então, ela... Ou talvez parecesse com a cor dela ali, né? Não sei. Mas abrasadora no sentido de veneno, né? Eu procurei para ver se tinha alguma coisa a ver com bronze. Não tem nada a ver com bronze, abrasadora. Tem a ver com veneno, realmente. Então, ele tinha que fazer uma serpente igual àquela que estava indo matar o povo. Então, ele fez uma serpente igual àquela que estava indo matar o povo. Aí, Deus fala que, ó, coloca ela numa haste, né? À vista, né? E todo aquele que for mordido por essa serpente venenosa e olhar para essa que você fizer, essa estátua que você fizer, ele vai viver, né? Toda pessoa que olhar para lá vai viver. Aí a gente pergunta, né? Nossa, Deus falou que não era para fazer nenhuma estátua de nada, né? Não era para fazer nenhum ídolo de nada, né? Ali já era um povo meio complicado de entender que não era para adorar estátua, não era para adorar ídolo, não era para adorar nada feito à mão, né? E agora Deus manda fazer justo uma serpente, né? À mão mesmo, fazer ali no trabalho, né? Mas a gente vai ver que incrível, né? Parece que aqui o problema era com a geração incrédula. Por quê? Porque a tática de Deus agora depende da fé. Se a pessoa não tiver fé, a pessoa não é salva. E é nesse sentido. Era uma geração incrédula, né? Então a gente vai ver tanto que agora a geração incrédula já vai acabar. Então era uma geração que tinha problema em ter fé. E Deus cria qual solução? A solução da fé. Para você conseguir a cura, você tem que ter fé. Não tiver fé, não tem cura. Então imagina aquela geração incrédula que não creu, né? Que ia poder entrar na terra que Deus havia prometido. Agora eles são obrigados a ser mordidos por uma serpente. Tá vendo ali a serpente que mordeu eles, né? Tá vendo o veneno correndo na veia deles. Eles são obrigados a olhar para uma estátua de serpente igual àquela que mordeu eles e crer que ao olhar eles vão ser curados. Então era questão de fé. Deus estava querendo provar a fé desse povo, porque realmente ele estava querendo tirar a geração incrédula dali, né? Então aqui diz que realmente todo aquele que olhava, né, sarava. Então deu certo isso. Só que a gente vai ver mais pra frente que essa serpente de bronze vai dar problema, né? Mais pra frente ela vai vir a ser um problema. E o povo vai começar a adorar essa serpente. A gente vai ver. Vai ter muito problema mais pra frente. Então, eles vão começar a adorar essa serpente aqui, né? Mais pra frente. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, João fala sobre isso. Que essa serpente, ela tipificava Cristo. Então, ela tipificava Cristo pra gente, né? Diz assim, João 3, versículo 14 e 15, diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, né? Para que todo que nele crê
tem a vida eterna. Então aquela serpente tipificava Cristo, né? Todo aquele que olhar para Cristo e crer que Cristo o salvará, que Cristo, né, o curará, será realmente curado e será realmente salvo, né? É nesse sentido, assim como houve aquela serpente em que ao olhar para ela você era curado, assim também, né, foi levantado Cristo, que você vai olhar para ele, né, vai ter em mente ele e vai crer nele, né, e vai ser curado. Então agora a gente vai para outro assunto, tá? Eu falei, esse capítulo, gente, tem muito assunto. Esse capítulo, ele é bem complexo que traz vários temas diferentes, né? Então agora a gente vai falar sobre a viagem de Israel por Moabe, né? Então o que acontece? A gente lembra quem são os moabitas, né? A gente lembra da história de Ló, né? Ló, as filhas de Ló embebedaram a Ló, né? A gente lembra. E elas tiveram filho do pai, né? Então imagina a situação, né? Era pai, né? Pai e avô. Era pai e avô, né? Imagina que coisa. Aí tiveram 2 filhos ali, as filhas, né? Cada uma teve um filho. Um foi Moabe e um foi Amon, né? Então os moabitas são descendentes de Ló e os amonitas são descendentes de Ló. Mas quando Sodoma ali foi destruída, né? Os 2 anjos foram lá salvar a Ló, né? Porque Deus disse que o único foi achado um justo ali na cidade de Sodoma, né? Deus se lembrou da intercessão de Abraão e havia um justo numa cidade inteira, na verdade em 4 cidades, né? Porque foram 4 destruídas, né? Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, né? Zoar só não foi destruído porque Ló pediu para ir para lá, né? Então iam ser 5 destruídas, né? Mas foram 4. Aí a gente lembra que Ló, né? Perdeu a mulher, virou estátua ali de sal, né? A gente lembra. Então ele ali, né? Caiu numa depressão ali pela perda da mulher dele, deixou se levar, né? Deixou de cumprir o papel de pai em si, né? Deixou de procurar maridos para as filhas, né? E as filhas entregues ali à sorte, a gente lembra, né? Elas estavam com pensamento sodômico, né? Elas tinham toda aquela origem de Sodoma, então elas achavam tudo aquilo normal. Então elas acharam normal se deitar com o pai, embebedaram o pai, né? Se deitaram e tiveram um filho com o pai. Só que quando a gente estudou sobre isso, eu falei... Deus mais para frente fala, né? Ele ali no livro de Levítico, né? Ali nas leis que ele entrega a Moisés, ele fala que não é para fazer isso que isso é pecado, né? Ele coloca isso em lei e institui como pecado. Mas até então, lá na condição de Ló, Deus não havia amaldiçoado, né? Nem Moabe nem Amon. A gente lembra que eu havia falado sobre isso. Agora a gente vai ver que Moabe não era amaldiçoada também. Assim como Edom era abençoada, porque o que foi que Deus falou sobre Edom? Olha, Israel, Edom vai ter medo de vocês. Não toquem em Edom. Não peguem nenhuma terrinha pequena de Edom, porque eu tô dando essa terra para Edom, né? Por amor a Esaú. Então, eles eram abençoados. E a gente vai ver que com Moabe é a mesma coisa. Deus vai falar a mesma coisa, que não é para eles mexerem com Moabe, porque aquela terra Deus deu a descendência de Ló, porque Deus se agradava de Ló, porque Ló era um homem justo, né? Então, na Bíblia, a intenção que dá quando a gente lê é que realmente ele se deitou com as filhas sem ter consciência daquilo que estava fazendo, né? Por conta da bebedeira, né? Então, agora, eles vão ter que passar por Moabe. E Moabe é o quê? São primos deles, né? Eles são descendência de Jacó, e os moabitas são descendências de Ló. Então são parentes, né? Então eles vão pedir para passar ali pelo meio também. Porque em Moabe também passa a Estrada Real. A Estrada Real vem vindo, né? De Edom, vai indo também por Moabe. E eles iam pela Estrada Real porque era mais rápido para eles conseguirem chegar logo na Terra da Promessa e entrar em Jericó ali, que vai ser o objetivo Jericó, né? Então eles pedem para passar ali pela terra, pela Estrada Real. Mas Moabe também não vai deixar, a gente vai ver. Então diz isso agora no versículo 3, né? Então eles saíram dali, né? Israel, depois daquela coisa da serpente, né? Eles andaram ali do Monte Or, né? Saíram ali depois daquela serpente e foram para Obote, né? Então depois de Obote, eles foram para Ije-Abarim, no deserto de Moabe, para o nascente. E dali, né? Eles partiram e se acamparam no vale de Zered.
Então, esse Vale de Zered, gente, é onde zerou a geração. Aqui eu vou ler a passagem que diz que nesse Vale de Zered, toda aquela geração reclamona foi embora. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14, fala pra gente que quando chega nesse Vale de Zered, não tinha mais ninguém daquela geração incrédula. Diz assim, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, que é esse que a gente está estudando aqui no versículo 12, né? Foram 38 anos, né? Então a gente lembra que no segundo ano foi aquele ano lá em que foram os 12 espias e as pessoas não creram, né? Então, até então, né, nesse momento, né, toda a geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, né? Nesse momento, toda aquela geração incrédula que Deus havia falado que ia morrer no deserto, morreu. Então, ali até o Vale de Zered, esse povo todo morreu. Então, aqui diz, como Deus havia jurado, né? Também foi contra eles a mão do Senhor, né? Para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Então, aqui tá falando, não foi só uma obra natural que morreram de velhice. Não, Deus ajudou a exterminar esse povo, né? Então, eles morreram muito pela mão de Deus também, né? Morreram muito por praga, morreram muito por causa dessa serpente. Então, é isso que tá falando aqui. Então, Deus também enviou a mão dele sobre esse povo, para esse povo ir embora logo. Né? Imagina, era realmente que nem uma laranja podre, né, numa caixa. Eles iam acabar contaminando todo mundo ali. Então Deus acabou destruindo todo esse povo. Aqui a gente lembra, né? Deus havia falado o quê? Deus havia falado para aquela geração incrédula, quando eles não creram nos espias, né? Na verdade, os 2 espias falaram a verdade e 10 falaram a mentira, né? Josué e Caleb falaram a verdade. Mas eles não creram em Josué e Caleb, né? Eles não creram que Deus pudesse colocar eles lá na terra prometida. Então, o que Deus falou? Vocês não creram, então, a partir de agora, toda essa geração incrédula vai morrer no deserto. Qual geração? Deus fala bem claramente. Todo mundo que foi contado no censo. Qual censo? De Números, capítulo 1, que a gente estudou. A gente lembra que tinham 2 censos diferentes, né? Tinha o censo dos israelitas e tinha o censo dos levitas. O censo dos levitas não era junto com os israelitas. Aqui Deus falou que todos que iam morrer eram os do censo dos israelitas. Tanto que Eleazar foi contado no censo dos levitas. E ele vai entrar. Por quê? Porque não fazia parte o censo dos levitas dessa punição de Deus, de morrer no deserto, né? Então, somente fazia parte dessa punição o censo que a gente estudou no livro de Números, capítulo 1, tá? Que é o censo dos israelitas, tá? Então, o censo dos levitas, não. Por isso que a gente vai ver que Eleazar vai entrar, o outro filho também de Arão vai entrar, então os levitas vão entrar lá, apesar de terem sido contados no censo deles, porque o censo deles é diferenciado, né? Não é feito junto com o povo de Israel, tá bom? Então, no versículo 13 diz, e dali então, né, já morreu todo aquele povo, né? Agora morreu, enfim, esse povo dessa reclamação, que a gente já até conhece o povo pela reclamação, eles morreram. Então, agora diz que dali eles partiram e se acamparam na outra margem de Arnon, né? Que está no deserto, que se estende no território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus, né? Então, no versículo 14 continua, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufa, né? E os vales de Arnon. E o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar e se encosta aos limites de Moabe, né? Então, eles passaram por ali, estavam já perto ali de Moabe, né? Eles iam entrar ali por Moabe. Então, no versículo 15 diz, né? E o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar, né? E se encosta aos limites de Moabe. Então, dali, eles partiram para Beer, né? Este é o poço do qual Deus disse, né? Ajunta o povo e lhe darei água. Então, parece que eles estavam andando ali, né? Um caminho. E Deus fala para Moisés, Moisés, ajunta esse povo aí que agora eu vou dar água para vocês. O povo não pediu. A gente lembra que a geração chata morreu, né? Então essa geração não pediu água. Mas Deus sabia que eles estavam com sede, né? Se fosse a geração chata, já estava reclamando que saiu do Egito, né? Então não, essa geração não existia mais aqui. Então era uma nova geração. E essa geração estava com sede. E Deus falou, Moisés, traz esse povo que eu vou dar de beber para eles. E eles acham um poço ali, né? Já tinha um poço cavado. E parece que era um milagre aquele poço estar ali, né? Então
Então, provavelmente era um poço encoberto, né? Devia ter árvores ali escondendo o poço, algo do tipo, né? Então, eles acharam esse poço e foi algo muito extraordinário. E eles fizeram um cântico por causa disso, porque eles acharam esse poço e foi algo muito extraordinário. Olha que diferença, né, gente? A antiga geração para essa nova, né? Eles cantaram por achar um poço, né? A antiga geração só reclamava. Então, no versículo 17 diz que eles começaram a cantar ali. E eles começaram a cantar: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, né? E no versículo 18, poço que os príncipes cavaram, né? Que os nobres do povo abriram, com o cetro, com seus bordões, do deserto. Então, do deserto partiram para Matana, né? Matana. Então, eles terminaram esse cântico curtinho, né? Então, eles saíram ali do... Olha que diferença, né? Um povo mais agradecido, né? Aquele povo chato foi embora. Então, aqui eles partiram e foram para Matana, né? Eu não vou falar esses lugares que eles estão partindo, porque não tem importância, tá? Eu vou para os lugares que tem importância pra gente. Então, ali em Matana, né, partiram de Matana e de Matana foram para Naaliel, né, e de Naaliel eles foram para Bamote, né, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, que olha para o deserto. Esse cume de Pisga, gente, é onde é o Monte Nebo. É aqui, ó, em cima. É o Monte Nebo, né, é bem pertinho já de Jericó. É bem pertinho esse Monte Nebo. É onde Moisés vai subir e vai olhar e vai morrer. É nesse lugar, né? Eles foram para lá agora. E é onde lá era um lugar que dava assim, ele subia, ele conseguia ver Jericó, conseguia ver toda a Canaã, né? E é onde Moisés vai subir e vai morrer. Então é esse lugar. É cimo de Pisga, né? Cume de Pisga, né? Mas é o Monte Nebo ali, né? Então em Deuteronômio 3:27 a gente vai ver que Moisés vai morrer ali, né? Então ele vai subir lá, né? Deus vai mandar ele subir nesse monte e olhar lá a terra, mas ele não vai poder entrar. Porque o que vai acontecer agora? Agora vai mudar de assunto aqui, né? Moabe não deixou o povo de Israel passar, né? A gente vai ver no livro de Deuteronômio, Moabe não vai ter deixado. E Deus vai falar, né? Assim como Deus falou com relação a Edom, Deus vai falar para Israel com relação a Moabe. Olha, não vai brigar com eles. Eu não quero que vocês briguem com Moabe, eu não quero que vocês discutam com Moabe, porque eu dei aquela terra para Ló. Por amor a Ló, eu dei aquela terra a Ló. Então, eles não vão brigar com Moabe, mas eles não vão poder passar dentro de Moabe também. Por isso que eles fazem todo esse caminho aqui. Eles vão contornando Moabe também, porque eles não podem passar por dentro de Moabe. Eles queriam passar pela estrada real que passa ali em Moabe também, mas Moabe não deixa. Então, o que acontece agora? Eles chegaram na divisa ali, né? Entre Moabe e um outro território, né? Que não é de Moabe. Na verdade, era um território, a gente vai ver, que era de Moabe, mas foi tomado, né? Foi tomado ali de Moabe. E eles vão chegar nesse território. E vai ter guerra ali, a gente vai ver agora, né? Vai ter duas grandes guerras, né? São dois reis, né? Vai ter duas grandes guerras. E Moisés vai lutar essas guerras agora, a gente vai ver sobre isso. E Moisés vai se empolgar de lutar essas duas grandes guerras agora. Então ele vai se empolgar. Depois dessas grandes guerras é a emenda de Deuteronômio, né? A gente vai ver, né, que daqui a pouco vai sair desse assunto no livro de Números e vai começar a relembrar leis, né? Vai começar a relembrar um pouquinho de leis. Então, quando termina essa vitória aqui contra esses dois reis, pula lá para Deuteronômio, né? No capítulo 1, a partir dessas duas grandes vitórias, Moisés começa a falar. E ele parece que ele se empolgou, né? Ele se empolgou porque ele vai vencer esses dois reis, né? E vai conquistar território. Ele vai conquistar território ali para a tribo de Ruben, para a tribo de Gade e para a meia tribo de Manassés. Então ele sentiu o gostinho do que seria entrar na Terra Prometida, né? Imagina entrar na Terra Prometida e dividir ali as terras para todo mundo, ver todo mundo se assentando, né? Então ele vai sentir esse gostinho na boca, né? Então é que ele faz aquela oração para Deus que a gente viu ontem, né? Que ele fala para Deus: Deus, deixa eu entrar, por favor, me deixa entrar pela tua graça. E Deus fala: já chega, não quero mais ouvir disso, muda de assunto, né? É por isso, tadinho, ele vai receber ali, né, um melzinho na boca e ele vai querer ir, né? Ele vai ficar com vontade de ir, né? Ele se empolgou. Era um Moisés tão cansado, só que agora ele começou a ver o agir de Deus de novo, ele começou a se empolgar de novo, né? A gente lembra que ele estava cansado, né? Ele falava: eu quero já desistir, eu quero parar, eu quero sossego, ele já estava cansado. Mas ele começou a ver o agir de Deus de novo e se empolgou.
Ele começou a ver as coisas acontecerem de novo, né? Ele se empolgou. Na verdade, o que estava desanimando ele era aquela geração chata, né? Porque essa geração agora nova, não. Ele sente vontade, né, coitado? Mas não vai dar mais certo. Então, aqui a gente vai ver agora, né? Um outro assunto, vai falar aqui. Eu falei, né? Nesse capítulo tem muito assunto. Então, agora a gente vai mudar de assunto. Aqui a gente vai falar sobre 2 vitórias que Moisés vai ter. Uma sobre Seom e uma sobre Og, tá? Então, agora, o que acontece? Seom e Og não estavam dentro da terra de Canaã. Não estavam. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá tão ruizinho, né? Deixa eu ver. Deixa eu tentar virar aqui. Deixa eu ajeitar o Instagram pra tentar mostrar no Instagram. Foi. O que acontece? Aqui, ó, é Canaã. Esse território inteiro era Canaã. Até esse Arad aqui, ó. Tudo isso é Canaã, né? Todo esse território aqui é Canaã. Porém, o que agora vai ser conquistado não tá nesse território aqui. Tá nesse aqui. Tá nesse canto aqui, ó. Desse lado do mar, né? Tá em outro lugar aqui, né? Não tá no mesmo lugar ali. Tá em outro lugar aqui. Desse mar. Tá bem pequenininho aqui, ó. Então, agora eles vão conquistar terras desse lado aqui, né? Vai ter uma conquista de terras para esse lado aqui, que não é a terra de Canaã. Não é a terra de Canaã. Então, porque senão a gente vai pensar o seguinte, Deus falou que Moisés não ia levar ninguém para a terra prometida, né? Como que agora Moisés vai conquistar a terra para Ruben, para Gade e para Meia Manassés, né? Não, Deus não está descumprindo o que ele disse. Deus vai cumprir o que ele disse. Deus falou o quê? Que ele não ia levar eles para a terra prometida. E realmente eles não vão ser levados por Moisés para Canaã. Mas agora eles vão receber algumas terras extras. Essas terras não estavam dentro da promessa. Era a terra de Canaã que Deus havia prometido. Mas agora Deus vai dar umas terras extras ali para Moisés conquistar, né? Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? No Salmo 105, versículo 11, diz, né? Diz nesse salmo que a terra da promessa era Canaã. Então, era somente Canaã ali, a terra da promessa. Não incluía essas terras que a gente vai falar agora, né? É um extra que Deus vai dar ali para Moisés. Por isso que Deus não está descumprindo a palavra dele em dar essas terras aqui por meio de Moisés, porque não faz parte da terra da promessa. É uma terra extra, né? É um extra que Deus está dando aqui. Onde que a gente vê que essas 2 terras vão ser conquistadas por Moisés? Gente, na verdade... Moisés só vai vencer 2 reis, realmente. Só vai ter essas 2 vitórias. E depois ele vai morrer. Ele não vai ter mais vitórias. Quem vai vencer mais reis vai ser Josué, né? Então, porque Josué que vai com o povo para a terra de Canaã, né? Moisés não. Então, Moisés vai vencer esses 2, né? Foi um chamego que Deus deu para ele. Então, ele vai vencer esses 2 reis que não faziam parte ali da terra de Canaã. Mas ele vai vencer esses 2 reis ali. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso no livro de Josué, né? Josué mesmo fala isso no capítulo 12. Josué fala quais reis ele venceu e quais reis Moisés venceu. E na distribuição ali dos reis de Moisés só tem esses 2 realmente, que são os reis que Moisés venceu, né? E fala, inclusive, que Moisés distribuiu as terras ali conquistadas desses 2 reis para Ruben, para Gade e para meia tribo de Manassés, que ficou sendo a Manassés do leste, né? Vão ter 2 Manassés, Manassés do leste e a outra Manassés, que é de Canaã, que a gente vai ver quando eles forem tomar posse. Então, a gente vê isso aonde? Que foi conquistado por Moisés. Em Josué, capítulo 12, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 12, e em Números, capítulo 32, tá bom? Então, agora eu vou começar a falar sobre essa conquista. Então, diz assim no versículo 21. Então, né, eles já tinham passado ali, Moabe não deixou eles passarem. Eles chegaram ali até Seom, né? Eles chegaram ali até Seom, a divisa ali, né, de Moabe e Seom. Então, eles chegaram ali até Seom e Moisés, ele não queria briga com Seom. Ele vai, educado como sempre, ele vai pedir passagem. Ele vai pedir passagem para Seom. Ele não queria brigar com Seom. Ele vai pedir passagem, ele vai falar só que quer passar, só quer seguir o rumo dele, né? Mas Seom não vai deixar. Então, diz assim, então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, né? E disse,
deixa-me passar pela sua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. O intuito dele era sempre a estrada real. Ele queria passar em Edom pela estrada real. Ele queria passar em Moabe pela estrada real. A estrada real é uma estrada longa, né? Que vai indo por Edom, Moabe, Seom, vai cortando ali, né? Mas o intuito deles, né? Até então eles estavam obedecendo ali a voz de Deus, né? Mas vai chegar um momento ali que Deus vai mandar entrar por Jericó, né? Mas eles estavam indo nesse sentido. Mas eles queriam ir pela estrada real, né? Era uma estrada mais tranquila, mais rápida, ainda mais para ir com gado, né? Imagina, é muito mais fácil você ir por uma estrada real, que era uma estrada mais cuidada, né? Do que ir por montanhas, né? Com um monte de gado, um monte de coisa. Imagina ir pela terra ali, né? Então ele queria ir pela estrada real. Então aqui, né, ele usa a mesma tática, ele fala, não, deixa a gente ir, a gente só quer ir pela estrada real, né, a gente não vai parar para beber, não vai parar para comer, a gente não quer fazer nada mais, a gente só quer ir pela estrada real até onde a gente quer chegar, só isso, a gente não quer se meter com vocês. Mas Seom não deixou Israel passar. Antes, Seom reuniu todo o seu povo e saiu para brigar com Israel. Então, eles não falaram nem não, eles já foram brigar. Eles já entenderam o quê? Não, estão querendo entrar aqui porque querem tomar minha terra. Então vamos brigar. Vamos matar logo, né? Do que deixar esse perigo aí, né? Vivo ainda, né? Se corre o risco deles quererem entrar, vamos matar logo, vamos resolver o problema. Então eles saem para brigar com Israel. Então é a primeira guerra que tem pela conquista da terra, não da terra prometida, mas da terra extra, né? Então aqui eles começaram a guerra, uma guerra pela conquista da terra. Então diz aqui que ele saiu, né? Reuniu todo o povo dele e saiu ao encontro de Israel no deserto, né? E foi lá brigar. E veio a Jaza e brigou com Israel ali em Jaza, né? Então ele começou a brigar ali com Israel em Jaza. Estou vendo no meu mapinha se tem Jaza aqui, não tem no meu mapinha. Não tem. Eu imprimi hoje esse mapinha. Não tem. É depois de Moabe. A gente já tá para depois de Moabe. Não tem. Esse mapinha é meio ruim que eu imprimi hoje. Então, o que acontece, né? Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 31, diz que Deus conversou com Moisés. A gente lembra que a coluna de nuvem e a coluna de fogo continuam com esse povo, tá, gente? Eles eram, né, muito audaciosos de enfrentar esse povo, né? Porque Seom sai lá para brigar com esse povo, mas a coluna de nuvem e a coluna de fogo estava com eles. Eles estão peregrinando lá no deserto, mas a coluna de nuvem e a coluna de fogo tá indo com esse povo, né? Então, Moisés conversa com Deus, né? No Deuteronômio, capítulo 2, versículo 31, diz que Moisés conversa com Deus, né? Provavelmente Moisés viu ali e perguntou a Deus, o que a gente vai fazer? Eles estão vindo guerrear aqui, brigar com a gente, e aí, né? Então Deus fala para Moisés, fica tranquilo, que eu já entreguei Seom para vocês, é para matar eles. Mata eles e a terra de vocês vai ser suas, a terra deles vai ser de vocês. Pode matar, já entreguei na mão de vocês. É isso que Deus responde para Moisés. Então, no versículo 24 diz, mas Israel feriu, né? Então, Seom veio, agora Moisés já sabia, Deus falou, né? Em Deuteronômio lá 2, né? A gente vai ver que Deus falou, Moisés consultou a Deus quando aconteceu isso, e Deus fala, não, pode ir tranquilo, porque eu já entreguei Seom para vocês, eles vão ser destruídos, vocês ainda vão ficar com a terra deles de brinde. Então Moisés foi lá, animou o povo, né? Era uma outra geração, né? Não era aquela geração chata. Então eles foram, diz aqui, né? Que Seom veio para brigar com Israel. Israel não queria briga, Israel não ia brigar, não ia querer terra nenhuma ali. Israel só pediu passagem, Israel só falou, só me deixa passar, né? Mas na Bíblia diz que Deus endureceu o coração deles, né? Porque queria realmente dar para Israel aquela terra de presente, né? Um extra, um bônus, né? Porque não estava dentro da promessa, mas Deus quis dar um bônus para Israel, né? Para essa nova geração, né? Então aqui diz, né? Mas Israel então foi e matou Seom, né? E tomou posse da terra de Seom, né? Desde o Arnon, né? Que é a divisa ali de Arnon com Moabe, né? Até o Jaboque, né? Até os filhos de Amon, né? Então eles ficaram ali entre Amon e Moabe, né? Porque você vê que aqui tem até o limite ali, né? De Amon, né? Ali Arnon é o limite de Moabe, né? E Jaboque é o limite ali de Amon, né? Então a gente lembra que Moabe e Amon são irmãos, né? Então Amonitas e Moabitas são irmãos descendentes de Ló, né? Então eles ficaram ali no meio.
Então diz que cuja fronteira era fortificada, né? Então Amon tinha a fronteira dele fortificada, tinha muralhas ali, né? Era uma cidade forte. Então no versículo 25, né, eles conquistaram a terra de Seom ali, né? Então, no versículo 25 diz: assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, né? Então, ele tomou posse dessas terras, né? Matou toda a população ali, todo aquele povo e realmente tomou posse. Quem vai tomar posse, né? A gente vai ver que vai ter mais uma terra ali embaixo que a gente vai ver também que vai ser conquistada, né? Que é a terra de Og. E quem vai tomar posse? Foi o que eu falei, vai ser Ruben, Gade, né? E metade da tribo de Manassés, né, que vai ser chamada de Manassés do Leste. Então, eles tomaram posse dessa terra, né? Peraí que eu vou pegar meu outro mapinha, gente, que eu consigo mostrar para vocês a terra de Ruben, de Gade e de Manassés. Fica melhor para vocês verem. Peraí só um instante. Prontinho, voltei. Eu tenho uma Bíblia aqui que tem um mapa melhor para mostrar para vocês. Olha, o que está acontecendo? É isso aqui que está acontecendo, né? Esse território aqui é o território de Canaã. Era o que Deus já havia prometido, né? Deixa eu chegar mais perto. Esse aqui era o território de Canaã, que Deus já havia prometido, né? Que vem aqui, ó, de Judá, né? Simeão fica dentro de Judá, quando a gente estudar a gente vai ver, né? Simeão fica dentro de Judá, vinha daqui, ó, até aqui em cima, ó, Aser, Dan, né? Naftali. Era essa parte aqui. O que Deus está fazendo agora? Deus está dando esse extra aqui, ó. Deus está dando esse extra de Ruben, dando esse extra aqui, ó, de Gade, e esse extra aqui de Manassés do Leste. São essas três terras aqui, ó, que estão sendo dadas de brinde, né? Aqui, essas três aqui. Ruben, Gade e Manassés do Leste. Deixa eu chegar aqui perto para ver. Aqui, ó. Ruben, Gade e Manassés do Leste, né? Vai ter outra Manassés aqui, mas essa aqui é a Manassés do Leste. Essa é a terra extra. Não tava na contagem essas três terras. Era só essas terras aqui desse lado, né? Era só essas terras aqui desse lado. Essas três aqui são um extra, né? Aqui, Ruben, Gade e Manassés do Leste. Então, agora, eles conquistaram a terra de Seom, né? Aqui é a terra de Seom que eles conquistaram, mas eles vão conquistar mais uma, a gente vai ver. Então, no versículo 25 diz assim, né? Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, né? Eu vou falar daqui a pouquinho onde a gente vê na Bíblia, né, que na verdade, Ruben, Gade e Manassés do Leste que vão morar nessas cidades, tá? Em Deuteronômio a gente vê isso. No versículo 26 continua, porque Esbom era a cidade de Seom, né? Então, Esbom era a cidade de Seom, Esbom também tá aqui nessa divisão aqui, ó. Nesses três aqui, ó. Esbom é aqui em cima, perto do Monte Nebo. Aqui é o Monte Nebo. Então, aqui tá perto de Esbom. Então, perto do Monte Nebo é Esbom, né? Esbom ali tá perto do Monte Nebo, que é onde Moisés vai morrer. Moisés vai morrer nesse Monte Nebo, né? Então, aqui diz, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até ao Arnon. O que acontece? Essa terra que eles acabaram de tomar de Seom, não era a terra de Seom, era a terra de Moabe. Essa terra era a terra de Moabe, né? Então, era o quê, ó? Essa terra aqui, ó, de Ruben. Essa terra aqui, que é a terra de Ruben, né? Que agora aqui vai ser de Ruben, né? Essa terra aqui de Ruben. Era a terra que era a terra de Moabe, né? Até ali Esbom. Esbom fica perto aqui do Monte Nebo. Então, até ali, ali a cidade de Esbom era do amorreu. Era do amorreu, não, era de Moabe. Aí os amorreus vieram e tomaram de Moabe. Então, essa terra era de quem? Era de Ló. Mas Ló perdeu, né? A descendência de Ló perdeu, então Deus está dando para Israel. Mas essa terra era de Moabe, mas eles perderam para os amorreus. E Deus agora está entregando para Israel.
Então, o que acontece, né? Essa terra era dos Moabitas, essa terra que vai ser dada a Rubem, né? Aqui até o Monte Nebo, né? Que é onde Moisés vai morrer no Monte Nebo, essa terra era de Moab. Tá vendo que Moab tá aqui embaixo? Aqui vem Edom, né? Embaixo de Edom vem os midianitas, né? Midian ali onde Moisés conheceu a mulher dele, né? Depois vem Edom, depois vem Moab, e esse território de Ruben aqui, que vai ser dado para Ruben, era de Moab, né? Mas Moab perdeu para os amorreus. Aí Israel foi lá para passar rumo à terra prometida, teve essa peleja, eles conquistaram a terra e Deus deu para eles, né? A terra que era de Moab. Então agora eles tomaram a terra. Aí no versículo 27 diz, né? Eles vão começar a falar o que os poetas, né, diziam sobre isso, né, sobre Moab ter perdido essa terra para os amorreus. Então eles vão repetir o que os amorreus falavam, cantavam, né, tentando humilhar os moabitas porque perderam a sua terra ali. Então ele diz que os poetas falavam que vinde a Esbom, né, Esbom agora era um território amorreu, né, quando eles tinham tomado ali de Moab. Esbom era de Moab, mas eles vieram e tomaram, virou dos amorreus, né, mas agora eles tomaram o povo de Israel, né, e vai ser de Ruben ali, né, essa parte vai ser de Ruben ali até o Monte Nebo, né? Então, ali Esbom, tudo vai ser de Ruben. Então, o que eles cantavam, os amorreus, né? Os amorreus cantavam, vinde a Esbom, né? Que é onde eles conquistaram, que era de Moab. E ele fala, edifique-se. Estabeleça-se a cidade de Seom, né? Então, eles estabeleceram ali a cidade deles. Eles ficavam cantando, humilhando os amorreus, os moabitas, né? Então, no versículo 28 diz, porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Então, eles estão falando aqui como que foi a conquista dos amorreus ali, né? Quando aquele território era de Moabe, como foi que eles conquistaram o território de Moabe e se tornou o território deles? Foi com fogo, é isso que ele está falando. Eles faziam um cântico ali falando como foi que eles tomaram aquele território de Moabe. Tem um profeta que ele fala sobre isso, ele cita esse acontecimento histórico. É Jeremias, né? Ele fala sobre isso, ele fala que houve esse fogo, né? Houve um incêndio e que realmente os amorreus vieram e tomaram de Moabe, né? Então ele fala sobre isso. Jeremias capítulo 48, versículo 45, ele fala sobre esse acontecimento que está sendo falado aqui também, sobre esse território dos moabitas que eles perderam para os amorreus. Então, no versículo 29, fala, né? Ai de ti, Moabe, né? Porque aquele território era de Moabe. E agora Moabe havia perdido para os amorreus, né? Então, aqui diz, perdido estás, povo de Quemos, né? O que é Quemos? Quemos é o deus dos moabitas. Era o deus dos moabitas, né? Onde que a gente vê isso? Que Quemos era o deus dos moabitas. A gente vê isso em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, e Jeremias, capítulo 48, versículo 7. Diz que Quemos era o deus dos moabitas. E é isso que estão dizendo. Grande Deus vocês têm, que permitiu que vocês perdessem a terra de vocês. É nesse sentido, né? Eles ficavam falando isso. Ai de vocês, né? Vocês se dizem povo desse Deus e esse Deus não fez nada por vocês. É isso que estavam falando. Aí eles falam, né? Pelo contrário, né? Esse Deus entregou seus filhos como fugitivos, né? E suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus, né? Então, grande Deus é esse que vocês têm, moabitas, né? Esse Deus acabou, parece que na hora ali, né, da guerra, ao invés dos homens saírem guerrear, os homens fugiram, né? Isso que parece aqui para escrito no versículo 29. Parece que os amorreus vieram para tomar essa parte de Esbom ali, essa parte de Moab ali, né, que é a parte ali do Monte Nebo. Aí parece que eles vieram tomar e os homens fugiram e as mulheres ficaram. Então as mulheres que ficaram foram levadas cativas pelos amorreus, porque os homens fugiram. É isso que eles falam, né? E fala, ó Deus aí de vocês, né? O Deus Quemos, né? É o Deus deles. Então no versículo 30 diz, nós os asseteamos, estão destruídos, desde Esbom até Dibon, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Então eles ficavam cantando essa música, né? Os amorreus,
humilhando, não são os israelitas que estão falando isso não, são os amorreus, eles ficavam cantando essa música humilhando os moabitas, né, falando que esse Deus deles não livrou eles, né, e aqui eles estão falando, olha, nós pisoteamos eles, né, nós expulsamos eles, né, e destruímos eles, né, desde Esbom lá, desde do monte, né, Nebo, né, até ali embaixo, onde agora vai ser o território de Ruben ali, né, ele saiu destruindo ali Moabe e tomou o território de Moabe, né. E os assolamos até Nofa, e com fogo, né? Então, realmente, eles tomaram a terra ali com fogo, eles foram botando fogo, expulsando o povo, e o povo fugiu. E as mulheres ficaram e foram levadas. Então, até Medeba, né? Então, aqui no versículo 31 diz, assim Israel habitou na terra dos amorreus, né? Então, na verdade, aquela terra antes era dos moabitas, os moabitas fugiram com medo dos amorreus, os amorreus vieram para lutar contra os moabitas, as moabitas fugiram, as mulheres foram levadas cativas, né? E agora Israel queria passar ali na cidade, entre a cidade ali, né, pela estrada real, e eles não deixaram, saíram para brigar, Israel ganhou a briga e agora Israel tomou aquela terra, né, que os amorreus haviam tomado dos moabitas. Então no versículo 32 diz, né, depois Moisés mandou espiar a Jazer, né, tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali, né? Então, depois de já ter conquistado esse território ali até Esbom, ele foi lá e foi conquistar mais um território que tinha ali, que era dos amorreus, né? Ele foi conquistar ali e acabou invadindo também, destruiu tudo ali e tomou também aquela terra. Então, no versículo 33 diz, então voltaram e subiram o caminho de Bassã, né? Então, agora eles vão encontrar um outro rei. Aí diz aqui, então eles encontraram o rei de Bassã, que é Og, né? E o rei de Bassã, Og, saiu para lutar contra o povo de Israel, né? Então diz, saiu ele e todo o povo dele, né? Para brigar contra Israel em Edrei. Então no versículo 34 disse, né? Deus disse para Moisés, Moisés, não tenha medo. A gente já vai entender porque Moisés teve medo, gente. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, não tenha medo de Og, né? Não tenha medo desse povo, porque eu vou dar esse povo na tua mão. Eu vou dar todo esse povo e a terra desse povo na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Seom. Você vai destruir eles assim como foi com Seom. Seom foi fácil, agora vai ser fácil também. Não fica com medo, Moisés, né? Então, por que Moisés estava com medo, gente? Og era um gigante. A cama de Og, a Bíblia diz, né? Eu já vou mostrar onde fala isso, tinha mais de 4 metros. A cama em que ele dormia. Então ele era um gigante. E por isso que Moisés teve medo. Imagina, filho de um rei de 4 metros, brigar com Moisés. Então Moisés teve medo. E era uma cama de ferro desse gigante, para não quebrar. Tinha que ser uma cama de ferro. A gente vai ver daqui a pouquinho que Deuteronômio fala isso. Era uma cama de 4 metros de ferro, porque se não quebrava. Era um gigante de 4 metros e forte. Ele era forte. E Moisés teve medo. Então Deus fala, não tenha medo, vai ser fácil como foi com Seom. Não repara a altura dele não repara a força dele não, né? Não repara que ele é gigante não, vai ser fácil como foi lá com Seom, né? Então, onde a gente vê isso? No Deuteronômio capítulo 3, versículo 5 e o versículo 11 diz que essa cidade, né, desse rei, ela era uma cidade fortificada, né? Tinha altos muros, tinha porta, ferrolho, tinha um grande exército. Então Moisés ficou meio com receio, né? E o rei dessa cidade era um gigante. Aí em Deuteronômio 3:11 diz que a cama desse Og, né, era de 9 côvados, né? A gente lembra que côvado eu já expliquei, né? É a medida daqui do cotovelo até o dedo do meio, dá uns 45 centímetros. Então imagina, tinha 9 côvados, então a cama tinha 4,5 metros, a cama desse homem. E a largura da cama era de 1,8 m, né? E ele, aqui diz que ele era o que havia restado dos gigantes, né? Passou 40 anos, ali 38 anos desde dos 12 espias, né? A gente lembra que quando os espias foram, viram bastante gigante ali na região, né? Então falou que ele era um dos que havia restado ali. Então, por isso que Moisés teve medo, né? Por isso que Moisés ficou com receio ali. Então, no versículo 35 diz, né? De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Então, eles conseguiram matar ali Og e todo o território, e invadir essa cidade, né, que era uma cidade fortificada, com ferrolhos, com portões, né, e eles conseguiram tomar tudo aquilo, né. Então, essas duas cidades que a gente acabou de estudar, né,
que era do rei Seom, e a do rei Og, né, que é esse gigante, são essas 3 aqui que eu mostrei para vocês, né, que é a cidade que foi distribuída, né, para Ruben, para Gad e para Manassés do leste, né? Então, são essas 3 aqui, ó. Ruben, Gad e Manassés do leste. São essas 3 que foram conquistadas agora, né? Então, são essas 3 aqui. Cadê? Aqui. Ruben, né? Gad e Manassés do leste. Foram essas 3 que foram conquistadas agora. E isso era um plus, né? Era um extra ali. Não tá dentro da terra prometida. Então Deus não descumpriu o que ele disse, né? Deus falou que Moisés não vai pisar na terra prometida e não vai levar esse povo, não vai conduzir esse povo até a terra prometida. E Deus continua cumprindo o que ele disse. Moisés não vai realmente. Aqui é uma terra extra, né? Essa distribuição que teve aqui para Manassés do leste, Ruben e Gad, foi um extra que teve, né? Mas não é que Deus está descumprindo a palavra dele. Então Deus vai realmente cumprir a palavra dele com Josué. A gente vai ver mais para frente, está chegando já perto do momento em que a gente vai ver a entrada ali em Jericó. Tá bem pertinho já, tá bom? Então hoje a gente finaliza a aula, acaba aqui a aula, né? Hoje, amém?